Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da... Bolsa de valores sem mimimi é Rocket Trader. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gamecast especial, diretamente aqui dos nossos estúdios da XP Inc. em São Paulo. Hoje ao meu lado uma pessoa diferente, graças a Deus. Aliakim Pereira de Sá. Fala, Betão. Fala, pessoal do Gamecast. Posso falar uma coisa pra você? Ah. Eu achei que você não ia me convidar mais, cara. Por quê? No começo Eu já te convidei alguma vez? Eu vi umas 5 vezes no Gamecast. Um ano e meio depois, você me chama de novo, cara. Mas como apresentador, não? Não, era entrevistado, né? Ah, entrevistado é chique, E né? agora, turma, como entrevistador aqui, que Olha responsa, só. viu? E Kizão, eu vou te falar uma coisa, cara, eu tô feliz da vida hoje. Eu também. Porque o André Moraes não está ao meu lado, com Eu aquele também. topete horroroso. Mas eu tentei aumentar o volume do meu aqui pra representar o Andrezão, tá? Até que deu pra dar uma imitadinha aí de leve, né? É isso. Mas tá bom, mas vamos seguir aqui. Bora. Hoje, convidado especial, veio diretamente de Goiânia, apesar de ser paulistano. Exato. Nasceu aqui em São Paulo, então, mas tá morando em Goiânia. Veio pra gravar somente com a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Herman Greb, Obrigado. ao episódio do Gamecast. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme a gente ver a Gamecast aí bombando na internet, né? Muitos nomes, muitas entrevistas. Sou um fã já. Cara, se eu te falar que a gente começou esse projeto em... Mário, você me ajuda aqui na data? Agosto de 2018, se eu não me engano? 18. Nem era aqui, né? Não. Esse estúdio a gente deve ter, cara, mais ou menos um ano e meio no máximo, Um né, ano e meio, Quinzão? isso aí. Então, se eu não me engano, foi 18 ou 19, cara, que começou a pandemia. Agora pô, tô um pouco perdido no tempo. E a gente já tá no episódio, assim, do Gamecast, tirando as outras editorias, que a gente tem várias editorias agora também, que é alguém delas, com as meninas que, pô, excelentes profissionais, gravam super Legal. bem aqui, várias entrevistas legais. Tem arte do trade também, com o time lá no Rio de Janeiro, com o Caio Scott, com o Márcio Killing. A gente também tem uma outra editoria que é o Mapa Mental com o Guilherme Cardoso. Enfim, então o Gamecast ele foi crescendo, né? Muito legal. Foi feito um trabalho muito legal aqui pelo time da produção como um todo. E só do Gamecast a gente já passou dos 230 episódios. Nossa. Desses 230, certamente a gente já deve ter tido mais de 200 convidados. E você, Fantástico. inédito aqui, pela primeira vez participando com a gente. Obrigado aí por estar com a gente. Eu que agradeço. Para mim é um prazer enorme. Tô com muita energia aqui pra gente bater um papo, conversar e entregar conteúdo pra essa galera aí. E, claro, coisa relevante. Maravilha. Bastante história, Betão, e uma trajetória aí que chama atenção, né? Porque ele passou por grandes casas em um período bem diferente do que a gente está vivendo Bem no diferente. mercado atualmente, porque hoje é um mercado mais tecnológico, Exato. hoje é um mercado com mais volume e tudo mais, né? Exato. Então, conta pra gente um pouquinho como que começa a sua história, quem de fato é o Herman. Show. Na verdade, o mercado eletrônico no Brasil começou acho que em 2006, né? Por volta de 2006 aí, eu já estava no mercado eletrônico já fazia 2 anos. 2 para quase 3 anos, né? Mas eu sou paulistano, tenho 45 anos e casei com uma goiana. Então, por isso que eu estou lá depois da pandemia, um pouco depois da pandemia, desde 2021. Mas eu sou engenheiro, eu fiz engenharia, me formei aqui perto do aeroporto até e trabalhei com obra, tive até uma empresa de engenharia no início ali da faculdade, limpava fachada de prédio. Tem prédio pra caramba aqui, né? Oh, Só que dá trabalho pra caramba, né? Mas a minha paixão sempre foi o mercado financeiro. A minha mãe, meus pais moram aqui ainda, né? Mas a minha mãe, ela foi diretora do Centro Cultural de São Paulo, ela trabalhou muitos anos na Mário de Andrade, ali no centro de São Paulo, perto ali da Praça Ramos, né? E ela é muito ligada à cultura, muito. Então, tudo que você pensar de teatro municipal eu fui, sei lá, Orquestra de Berlim, por aí vai e tal. E andava muito ali, né? Então, teve o primeiro McDonald's ali, naquele centro, tinha a Mesbla na época. Então, a gente andava muito ali. Essa época eu tinha mais ou menos uns 16 anos, em 96. E nasci numa família média, classe média baixa, né? Eu morava aqui na periferia, em Pirituba.
E uma vez por mês a minha mãe ganhava o ticket. E era a festa nossa, né? Era a festa que eu ou ia no McDonald's ou ia no Bob's ou coisa do tipo, né? E a minha mãe me ligava em São Paulo, me ligava em casa e falava, ó, pega o seu irmão, que é 1 ano mais novo do que eu, e vem pra cá. E nessas andanças ali no centro, 5 de abril ali, tipo, perto da Bolsa, então tava tudo ali perto, né? Ia muito na Casa de Portugal, que fechou do lado da B3, tinha muito ali, uma casa centenária, né? Fechou na pandemia. E mais ou menos nessa época, a gente tava andando ali naquele lugar, eu vi uns caras bonitão, todo engravatado, às vezes só com um negócio na mão, e olhava assim, os caras com um telefonão, tinha, sei lá, 10 caras e um telefonão assim, eu falo, caramba. Aí hoje eu paro pra pensar, eles podiam sair com aquele telefone? Eu não sei, muito estranho. Sinceramente, eu também não sei. É, muito louco. Sair com o telefone. Era um grandão. É o amarelo e vermelho, né? Exato. Com aquela antena gigante lá. Não sei se podia. Cara, sair com o telefone... Porque assim, o telefone era próprio deles, né? Então da deve própria ser corretora, isso. porque o cara era operador exclusivo da corretora. Mas eu nunca parei pra perguntar pra ninguém lá se ele podia Não, hoje eu sair. me penso, eu nem lembro assim de fato. Mas é uma boa pergunta. O Aguinaldo Boa lá, que é a pergunta. pessoa que faz o tour pelo museu ali da B3, sei. ele tá sempre com esse telefone, eu vou perguntar pra ele. Perfeito. Bom ponto. Boa ponto. E eu vi aquilo ali, eu falei, mãe, o que é isso? Eu tinha 16 anos. Mãe, o que é isso? Ela falou assim, ela nem sabia. Ela falou, é mercado financeiro, eu não lembro se ela falou bolsa, Bovespa, né, na época e tal. Falei, nossa, mãe, que legal. E não era assim, eu não via aqueles caras engravatados, aquela coisa. Era uma outra época, né? E pra mim chamou atenção. Eu sou um cara que eu nunca assinei uma carteira de trabalho. Eu sou um cara que fui empreendedor a vida inteira, né? E aquilo lá me chamou atenção. Eu falei, pô, cara, eu quero ser igual a esse cara aí. Eu não via meu pai engravatado, de terno. Falei, nossa, que legal, o que é isso? E me interessei. Eu não sei o que aconteceu, passou acho que 1 mês ou menos, minha mãe me ligou e falou assim, ó, vai ter um evento na Bovespa, assim, assim, assado, eu quero que você venha. O que é isso, mãe? Aquele negócio, lembra assim, assim, assado? Então o grosso da história é esse. E eu fui lá com ela. Fui lá, gostei, vi aquela gritaria. Eu falei, nossa, isso aqui eu vi no Fantástico. E foi indo aquilo. 1 ano depois, em 97, mais ou menos, a minha mãe chega com um CD lá em casa da UOL. Era internet. Coloquei lá, instalei, fiz toda aquela coisa. E comecei a colocar lá. E minha mãe falou assim, ó, você vai clicar, você vai digitar isso aqui. Era o UOL, não sei o quê. Aqui você faz pesquisa e tal. Enfim, passou um tempinho, uma amiga dela aposentou e foi chamada para trabalhar no KD. Lembra do KD? Nossa, isso eu não lembro não. Nossa, foi comprado pelo Yahoo, tempos depois. Era KD.com. Você lembra desse ou não? Não lembro. Não, né? Era o KD. E minha mãe falou, agora você vai entrar no KD, porque a minha amiga tá trabalhando lá. Ela aposentou e foi chamada para trabalhar lá e tal. E eu entrei lá, KD, e eu coloquei lá bolsa, coloquei mercado financeiro. Eu não lembro bem, mas foi alguma coisa do tipo. E eu comecei a olhar. E eu percebi que aquilo não era para mim. Tipo, cara, como que eu ia chegar numa corretora? Eu nem sabia. Como que eu ia fazer? Como que eu ia ter dinheiro? Como que fazia? E ficou aquilo lá, só nas pesquisas e tal. Só que ao mesmo tempo eu vi as telas de FX, vi telas de Nasdaq, vi a galera de bolsa na Ásia, e foi indo. E eu fui me interessando. Eu falei, vou abrir uma conta aqui. Abri a primeira conta, acho que foi na FXCM, que era uma corretora lá nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram dessa. Também não. E foi indo. Depois eu fiquei em contato com a CME e fui indo. Quando foi em 2002, eu me formei. Terminei engenharia, me formei e estava trabalhando aqui na Vergueiro, na Chain. Sabe a Chain ali? Que tem banco Chain e tal. Estava trabalhando lá. Esse é antigo. Esse é bem antigo, exato. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei, eu tenho pelo nome, dá para vocês perceberem, eu tenho uma cultura muito forte alemã. O meu avô veio da guerra para o Brasil, nunca se naturalizou, veio com 3 anos, construiu a família aqui, bem simples mesmo. Era em Caieiras, lá em Caieiras tinha um grupo de alemães que vieram para cá naquela época, sei lá, 23, se não me engano. E aí o meu avô falava alemão com meu pai desde pequenininho e tal, então a gente tinha essa cultura de língua, aquela coisa toda. Eu comecei a fazer inglês muito pequenininho, muito jovem. Eu estudei em escola pública a vida inteira, né? Só a faculdade que foi paga mesmo, mas estudei em escola pública. Só que minha mãe fazia questão de pagar o inglês para mim. Pelo que eu lembro, eu comecei um curso com 12 anos de idade, mais ou menos, já ouvindo alemão direto em casa, aquela coisa toda, e fui lá, me formei.
E fiquei com essa cultura. Quando eu estava terminando a faculdade, eu tinha passado por algumas empresas, por exemplo, a Walter Torre, passei FGE, passei por algumas empresas e estava na Chain nos últimos, acho que 2 anos. E eles tinham o meu currículo, me chamaram para uma reunião ali mesmo na Vergueiro e falou assim, cara, vai ter um grupo que chama Dar Hunts Group, que é um grupo do Oriente Médio. Eles são árabes também, né? Acho que estavam fazendo alguma parceria, alguma coisa. E é o maior grupo de engenharia do mundo, esse grupo. E vai ter uma reunião, você não quer participar? E eu tava numa obra na Santa Amaro, fazendo um Fórmula 1, um hotel Fórmula 1. Eu era estagiário, né? Aí fui lá na reunião, tal. O cara gostou de mim, foi muito legal. Ele falou assim, cara, você quer fazer um estágio remunerado, um trainee lá na minha empresa? No Líbano, cara. Lá no Líbano. Eu falei, eu vou. Só que, o que acontece? Eu deixei 2 matérias pro último ano, que era o meu TCC e uma matéria que eu levei desde o 3º ano, cara, que era a probabilidade estatística. Eu não passava naquele treco. Era difícil. Mas eu deixei lá, eu falei assim, eu fiz só 2 anos, bombei o primeiro, no 3º ano, o segundo eu meio que desacreditei, eu falei, eu não vou fazer o 3º, vou deixar pro último. E deixei. Só que o cara que era o meu tutor para entrega do TCC, ele era o coordenador do curso, né? E eu cheguei pra ele e falei, ó, chegou essa oportunidade. Não, vai, cara, vai. Eu tenho um contato com ele até hoje, pra vocês terem uma ideia. Não, vai, eu seguro pra você. Ó, para tudo com esse TCC aí, você vai trazer fotos de lá, vai trazer toda a sua experiência, tal. Eu falei, nossa, que legal. E eu vou segurar aqui pra você. Beleza. Aí fui embora, fui pra Europa. Eu andei 11 países lá, mas eu fiquei o maior tempo, 3 meses em Beirute. Né? Lá era o foco, e depois eu ia pra Turquia, ia pra Síria. Eles tinham obras em vários lugares lá. Alemanha, vários lugares. E aí, eu conheci algumas pessoas da engenharia lá, a galera jovem que ia para um happy hour, né? Como era um país totalmente muçulmano, assim, 73% muçulmano. Quando era meio-dia, na sexta-feira, ele tocava aquele sino deles, aquela coisa toda, todo mundo saía dos escritórios, praticamente você via a rua andando assim, o povo ia orar lá, né, olhar pra Meca lá e tal, e eu ia pra AUB, que era a American University de Beirute, que era onde eu tava hospedado. Eu ia pra lá, quando era 6 horas, que o negócio do pôr do sol, né, aquela coisa toda, eu fui pra... eu tava preparado, eles me passavam lá, a gente ia pra um restaurante, ia pra um bar, alguma coisinha assim, e ficava lá. Só que muitas vezes eu não voltava pra universidade, eu ia com um ou outro pra família deles. Vai ter uma festa amanhã e tal, ia normal, né, como se fosse um estrangeiro mesmo, né, que ia conhecer a cultura e tal, e eu ia. Cara, passou um tempinho, eu não lembro muito bem quanto, eu vi que uma pessoa eu fiquei mais próxima, e o irmão dela, eu chegava na casa lá, ele não tinha muita abertura assim, mas eu olhava lá, ele tava tipo uma sala, era até escura, com umas telas, mais ou menos que a gente vê aqui. Uma tela, 2 telas, eu olhei aquilo e falei, caramba, isso daí tem tudo a ver com o que eu tô vendo lá no site. E fui pegando amizade, aí ele começou a ir também nos happy hour e tal. Eu falei, o que você faz? Não, é mercado financeiro. E foi indo. Quando eu fui acabar toda essa experiência, eu deixei 2 meses para eu dar um giro na Europa. Falei, vou fazer um mochilão na Europa lá, depois eu vou embora pro Brasil e tá tudo tranquilo. E eu ia pra Alemanha, óbvio, né? Pela cultura, né? Beleza. E ele falou assim pra mim, cara, eu tô indo pra Universidade Bonn na Alemanha, eu vou fazer um curso de mercado interbancário. Eu tô dentro, eu vou. Não, mas você não entende nada, tal. E eu era cruzão mesmo. Cheguei lá e fui, e fiz o negócio. Paguei e fui. Cheguei lá cru, cara. Sabe assim, quando eu cheguei assim, eu falei, nossa, tal. Hoje faz total sentido o que eu vi lá. Vim pro Brasil, trouxe $8.200 mais ou menos. 8 mil e pouquinhos dólares que eu ganhei no estágio lá, como engenheiro trainee e tal, trouxe pro Brasil. Só que naquela época não era igual hoje, que hoje você entra no app aqui, manda um dinheiro pros Estados Unidos e em segundos tá lá, né? E tem esses bancos digitais, tem um monte de coisa, Europa, qualquer lugar. Lá não. Você tinha que ir no Bradesco, cara, você é louco, mano. Tem que fazer um câmbio aqui. Não sei se vocês lembram dessa época. Sim, com certeza. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tô com esse bolo de dinheiro aqui, eu vou trocar lá em Guarulhos. Aí troquei o dinheiro em Guarulhos e dava o dinheiro pra ela mandava o dinheiro pra corretora com cartão de crédito. Corretora lá fora. E fui fazendo isso. Mandei, aí acabou o dinheiro, acabei de mandar todo o dinheiro, passou uma semana e pouquinho, perdi quase tudo. O dinheiro. Falei, não tô preparado ainda.
Aí eu falei assim pro meu pai, eu tava no período da faculdade, e inclusive quando eu voltei de viagem, ele tinha uma Palio Weekend. Eu acho que ela era 98, se não me engano, 97. Isso a gente tá falando em 2003, 2002, 2003. 2003. Quando eu voltei, a gente vendeu, eu falei, pai, vamos vender esse carro aí que eu preciso ir pros Estados Unidos. 21 mil reais. Convenci meu pai. Ele sempre me apoiaram. Vendeu mesmo? Porra, que legal. Vendeu né? o carro. Que legal. Peguei 21 mil reais. Aí pus um pouquinho no mercado, perdi. Eu falei, não tô bom ainda. Aí peguei o resto, fui pra NFA, nos Estados Unidos. Se você entrar hoje lá, ainda tem alguns cursos, algumas coisas. Eu falei, vou lá. Aí entrei tal, em conta, tal, fui indo. Estudei, fiquei lá um mês e pouco. Aí fez total sentido. Com tudo que eu aprendi lá, Porque lá era um mercado assim, tipo, ensinando como as agressões dos players, como ele consome liquidez, né? Por que o preço vem daqui para aqui por conta de urgência, aquela coisa toda. E lá não, lá era o básico. O básico montando o gráfico, como que você faz isso, porque o gráfico de tempo, atemporal, não sei o quê, bababá. Mas aí não necessariamente estratégia, era um conteúdo mais abrangente, então, de mercado, não especificamente uma estratégia. Nesse da NFA já tinha um pouco de estratégia. Ah, legal. A estratégia era mais assim... Não uma estratégia tão específica, mas eu comecei a entender mais a questão assim, cara, eu preciso comprar barato em tal nível de preço ou vender caro em tal nível de preço. Lá no outro já não, lá era mais um contexto de por que o preço vem daqui para cá, o que é um feed, o que é liquidez, o que é um market maker, o que é você comprar a mercado ou você colocar no book, aquela coisa toda. Era uma coisa mais técnica. Se somaram aí, foi Somou. Tipo um na cabeça, né? Explodiu. Vim pro Brasil. Sobrou uma querela lá pra mim. Eu acho que passou 6 meses, eu tinha recuperado um pouco, quase 50%, acho que passou um pouquinho de 50%. Foi indo mais um pouquinho, foi crescendo e tal. Eu falei assim, cara, eu acho que eu tô ficando bom nisso aqui. E aí, passou mais 6 meses, ou no total 1 ano dos Estados Unidos. Isso a gente tá falando 2004, quase 2005. Tocou o telefone na minha casa. Era o telefone lá em Pirituba ainda, era o telefone aquele que você girava assim, tocou o telefone, era um cara falando espanhol. Aí eu falei com ele e tal, liguei na NFA, assim, assado e tal, falaram que você é um cara bom, assim, assado. Eu falei, vem pra cá, né? Vem pro aeroporto. Aí ele veio pra Guarulhos, fiquei 4 horas com ele no Guarulhos e tal. E foi muito louco isso, porque era uma época que os venezuelanos, cara, com muito dinheiro, tava saindo fora do país. Tanto é que esse foi o meu primeiro cliente, depois eu tive vários outros clientes venezuelanos. Eu acho que estava enrijecendo lá, né, o mercado por conta de ditadura, aquela coisa toda. E aí, o que eu fiz? Eu tive uma sacada que foi muito legal. Sacada não, é uma coisa assim, eu falei, cara, eu tenho tudo isso de dinheiro, eu vou trabalhar bem pequenininho, acho que o cara vai gostar. E foi bem pequenininho, Fui bem pequenininho, e o cara foi gostando. E ele... Não, eu acho que ele não gostou tanto da performance, ele gostou tanto daquele ato dele tirar dinheiro do país dele e mandar pra lá. Foi mais uma coisa assim. E ele gostou, ele indicou pra outro. E eu assinava um POA, né, um Power of Attorney, dizendo que X de performance era minha e que tirava automaticamente da conta dele. Foi isso que aconteceu. E esse foi o primeiro cliente. Então, você tá falando do primeiro cliente, eu queria que você falasse um pouco, se você, neste tempo... Você viu alguma coisa de mercado brasileiro também, só internacional? Mas antes disso, eu tenho que fazer um merchan, senão a produção vai ficar brava comigo. Rocket Trader, plataforma, patrocina o nosso Gamecast, plataforma que já está no mercado há mais de um ano. Aliás, completou 1 ano recentemente, viu, Quinzão? Bastante gente usando. Clica aqui no link embaixo desse vídeo, tem acesso lá para vocês. E bora conhecer isso aí. Vamos lá, a pergunta, desculpa. Bora, é isso aí. Aí, sobre o mercado brasileiro, nada. Por quê? Porque era muito bolsa gritaria, né? A bolsa, o pregão mesmo, viva a voz. Eu sempre falo que é a bolsa que eu via no Fantástico, né? Então não tinha nada disso. E aí o que aconteceu? Esse cara começou a levar outros clientes. Foi levando outros clientes, e o negócio foi indo. Aí chegou uma hora que o banco me chamou. Falou, cara, tô pagando uma passagem pra você, vem aqui pra Suíça e vamos conversar. Eu sentei lá. Que banco era? Esse era o The Dot Bank. Aí fui lá, fui embora. Eles tinham uma agência na Suíça, tudo próximo ali, né? E fui pra lá. Cheguei lá, ele falou assim, isso. Por quê? Ele ficou com medo de eu ir pra um outro banco e levar toda a carteira. Eu percebi isso hoje, né? Depois de um tempo. E aí fui lá. Falei assim, cara, e aí, o que você vai me oferecer? Ele falou assim, eu tenho um spread aqui assim assado, 50% é seu, 50% é meu, beleza? Eu falei, beleza. E a performance é sua, e vambora.
Aí foi um cliente, ele começou a trazer cliente também, eu também cheguei a ter 500 clientes. E aí ficava, esse foi o primeiro banco, só que eu não tinha exclusividade. Mas eu tinha que manter o cliente lá no mínimo 2 anos. Então era isso. Depois disso eu poderia, se eu fosse para outra casa. Mas acabei ficando que dos 4 bancos que eu tive contrato, eu fiquei sempre em 2. Então eu ficava em 2, quando eu mudei, eu mudava 1 e ficava com 2 e assim por diante. E aí até 2013 eu passei por esses 4 bancos com essa parceria aí e foi indo. Vamos lá, vamos só pra gente... Tem um ponto aqui que eu acho legal, que eu sempre gosto de trazer pras pessoas, né? 2013 provavelmente você já tinha próximo dos 30 anos, pelo que você falou que você tem hoje. Isso. E, cara, é legal você contar a história de como ela se desenhou e como ela se desenrolou, né? Da onde você saiu e aonde você chegou com 30 anos com um negócio de mercado financeiro que você falou, cara, nunca na minha... Se você parasse pra pensar com 30 anos, você fala, cara, onde que eu ia sonhar na minha vida que eu ia estar mexendo com isso, falando com essas pessoas, viajando o mundo. É uma coisa muito maluca, né? Exato. E eu tô falando isso muito porque... Muita gente entra em contato pelas redes sociais pra perguntar, porra, ainda dá tempo de mudar de profissão, tô com a idade Direto tanto. pra mim também. Cara, e é uma loucura, como as portas elas vão se abrindo meio que naturalmente de acordo com o caminho que você vai levando, né? Exato. Quando foi em 2005, eu tava ganhando bastante dinheiro. Mudei minha vida radicalmente. Mais ou menos 2005. Você vê, você era novo pra caramba 2005. Tava com 25 anos. Eu Sabe ganhei que chama bastante atenção, grana. né? Que na tua trajetória, de cara, você já vai para um grande banco, né? Deutsche Bank, Sabe por pra que quem eu não tive sabe, sorte? ali naquela época era o quê? Morgan Stanley, Deutsche Bank, exato. Credit Suisse, Hedging Grifo. Enfim, a gente pode citar aqui, sei lá, uns 10 daquela época, Exato. que eram os mais famosos, né? Exato. Mas Cara, sabe por que eu tive sorte? Eu fico até arrepiado, cara. Porque quando eu fiz NFA, eram 15 pessoas na sala. 100% deles, menos eu, era de instituição. Então, quando ligaram lá, eles não indicaram os caras. Por exemplo, a XP paga pra você ir lá estudar. Sim, Estudar na, sei lá, na CVM, um exemplo, qualquer um. Na Ambima. Ligam na Ambima, vou falar assim, opa, peraí, não, vou indicar o cara. Que isso? Eu tô indo contra a XP pagou pro profissional dela vir aqui. Eu tive muita sorte. Ó, fico até arrepiado, cara. Tive muita sorte. E é legal porque algumas pessoas dessas 15 eu tenho um contato até hoje. Isso é muito legal. E aí eu comecei a ganhar bastante dinheiro nessa época. E foi muito legal porque, não só por conta do dinheiro, mas pela experiência que isso me trouxe. Eu vi quem era certo, quem era errado, quem tava comigo, quem não tava. Isso em 2005. E aí eu vou entrar num ponto crítico aqui, mas faz parte da minha história. Eu fui fazer uma viagem internacional de um ano, de um mês, em 2005. Tava louco pra comer um pãozinho de queijo com café. Desci no aeroporto de Guarulhos. É muito louco falar isso porque, cara, você tem que tomar muito cuidado, porque o dinheiro, ele muda as pessoas. E me mudou também. Eu tava super arrogante, cara. Eu tava andando com um carro legal, tava viajando pra caramba, tava fazendo tudo que eu queria com um moleque de 25 anos. Mas arrogante. Moleque que não veio do nada arrogante. Por que eu tô falando arrogante? Achava que podia tudo, essa parada, sabe? Desci, fui tomar um café com um pão de queijo que eu tava louco pra tomar. Fui lá, tava com uma companheira na época, uma noiva. Ela pediu um café. Eu gostava do cafezinho e daquele pão de queijo, da casa de pão de queijo que tinha o azeitona. Recheio. Aquela azeitona. Eu gostava, e eu tava louco pra comer aquilo. Porque lá fora não tem essas coisas. Fui passar o cartão. Não tem crédito. Aí a mulher olhou pra mim. Eu falei, como não? Arrogante. Liguei pro gerente. Era HSBC na época. Nem tem mais, né? Acho que o Bradesco comprou. Assim, sim. Sr. Herman, precisamos conversar. Naquele dia, eu acho que não deu pra ir lá. Fui no dia seguinte. Cheguei lá, tá? E falei assim, ó, você tem um mandato aqui. Você tem um bloqueio judicial. E você precisa procurar, tá aqui. Fui lá no meu advogado, tá, no final das contas. Lembra que eu tava... Um cliente indicava outro, foi indo. Da mesma forma que o venezuelano veio pro Brasil, de alguma forma, naquela época não existia essa internet que é hoje, era fóruns. Então vocês são dessa época também, você colocava uma pergunta naquele fórum, 3 dias pro cara responder, né? Normalmente o cara que era o administrador e tal. Uhum. Então era outra coisa, era outra internet. E o cara fez a mesma coisa. Eu não sei como ele chegou em mim, e ele veio, e eu falei assim, onde você tá? Ele, tô no Rio de Janeiro. Eu falei, legal, então vem pra Congonhas. Veio pra Congonhas, sentei da mesma coisa. Falei, mais um cliente. Sentei, captei o cliente no Brasil.
pra fazer, pra ser meu cliente no exterior. Então você já imagina o que aconteceu. Ele teve um problema judicial, porque ele era, no Rio de Janeiro, ele tinha 3 casas de câmbio no Rio de Janeiro. Uma, acho que era no Rio Centro, e 2 em Campos de Goytacazes. E teve um problema eu acho que ele fez coisa de doleiro, aquela coisa toda, caiu, quebraram o sigilo bancário, e a CVM interviu porque enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Naquela época, como não era fácil mandar dinheiro, pra mim, encheu os olhos. Eu falei, que beleza. Por quê? Porque a porcentagem do banco, aquela metade do spreadzinho, o banco conseguia me pagar pra terceiros. Só que a performance não, porque ia no POA pagar para Herman, não sei o que, o banco não pagava. Não tinha como pagar pra terceiro. E eu cheguei pra ele e falei, cara, vamos assinar o POA, eu vou ganhar o spread do banco, só que a performance você me paga aqui. Quebrou o sigilo bancário dele por qualquer outro problema, eu caí junto. Fui resolver esse problema com a CVM. Na CVM do Rio, ali na Rio Branco, eu fui depor, sei lá, 7 vezes, eu acho. Isso aí, levou quanto tempo aí de tramitação? 2005, só foi resolver em 2011. Ô, louco. Só que o juiz falou... Aí eu vou contar o que aconteceu, que é interessante pra nossa história aqui. Em 2011, só que eu consegui liberar minhas contas no Brasil e lá fora, porque teve até Interpol em 2013. Sabe do que eu vivia? E eu não deixei o mercado e o banco não quis me tirar também. Isso que eu dou graças a Deus. Só dos spread. Então eu andava com um cartão de crédito, tipo um cartão presente, e sacava nos bancos 24 horas. Quase todo dia eu sacava. Por quê? Tinha que pagar advogado. Gastei quase 500 mil com advogado. Tinha que pagar advogado. Tinha uma vida que era top. Tive que reduzir pra caramba e a coisa foi... Eu fico até arrepiado de contar. E essa foi a minha experiência. Mas, cara, foi a melhor coisa da minha vida, porque eu aprendi a ser homem, aprendi a entender quem é amigo de verdade e quem não é amigo, né? Hoje, se você falar de CVM, meu irmão, você pode ver que eu sei tudo. Tenho amigos dentro da CVM que são juízes da CVM também. Um amigo, na verdade, que ficou meu amigo nesse processo todo. E é isso, puta de uma experiência. Cara, você citou arrogância, né? E arrogância no mercado financeiro, o trade propriamente, pra tudo, né? A arrogância é uma merda pra tudo, né? Merda, como diz o André, né? Mas, cara, no mercado financeiro, o trader que é arrogante geralmente aprende muito rapidamente, né, cara? Peraí que aqui a parada é diferente. É diferente. E eu acho que eu era um gatinho no mercado, mas com o dinheiro eu fui arrogante. Mas no mercado eu era um gatinho. Eu tinha bastante potencial, bastante dinheiro de cliente, mas era bem pequenininho. E grande parte dos iniciantes, eles ganham na sorte. Ganham. O cara começa ganhando. Aí quando o cara toma um tombo, é porque ele já tá ficando arrogante e o tombo geralmente fica gigantesco. Exato. Né, Betão? E o mais legal meu é que eu não fiquei um arrogante na perda, porque eu não sei o que aconteceu, eu fui pequenininho. Eu acho que... Não sei se eu fiquei com medo, porque eu não tenho a consciência de hoje que eu tenho um educacional e que o cara vai lá, põe R$1.000 e começa com 3 mil, 4 mil. Tá errado, o cara não vai ganhar dinheiro. Põe 10 mil, começa com 10 mil, não vai ganhar dinheiro, meu irmão. É muito difícil, só se o cara for muito assertivo mesmo. Ele nem consegue corrigir um erro, é muito difícil. E o ponto que você estava falando, e aí saindo um pouco dessa parte do mercado cambial, um pouco de você, como é que você chegou nesse mercado de... digamos no eletrônico que a gente tem hoje para entrar nos mini contratos. Como é que foi essa transição? Perfeito. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, ele tem uma asset aqui. Ele tem uma asset aqui em São Paulo e lá em Sorocaba. Sorocaba, acho que ele tá em Tu hoje, que é próximo ali. E ele sempre falava para mim, cara, vem operar dólar, cara. Vem operar dólar. Eu falei, cara, não, tô aqui bem, tô bem. E ele falando isso, o dólar começou 2006, 2007 ali, acho que nem tinha tanto robô. Pra falar a verdade, eu nem sei muito sobre isso, tá? Eu comecei aqui no dólar mesmo em 2018, final de 2018, dinheiro mesmo meu em 2019. Mas ele veio, ao longo do tempo, um amigo que falava uma vez por ano, ou um amigo que mandava uma mensagem a cada 2 anos, sabe uma coisa assim? Só que eu tava num período que eu tava indo pra minha primeira filha nasceu em 2014, depois a outra nasceu em 2019. E nas redes sociais, como começou a ficar muito forte, ele falou, parabéns. E aí a esposa mostra ali e tal, aí ele liga, e aí, como que tá? Quando que nasce? Aí fica mais próximo, vamos dizer assim.
E ele pegou e falou assim, cara, mas toda a conversa que a gente tinha, ele falava assim, cara, você tem que operar dólar, mini dólar, cara. Você tem que operar, tá, mas tá legal. Ah, não, tá, não sei o quê. E teve um dia que ele falou assim, cara, você pode pegar, acho que é 15 dias grátis na Nelógica. Nelógica, que é isso? Nelógica. Não, é porque tem a Profit, assim, assado. Não, entra nesse site. Ele mandou no Zap lá, não sei onde ele mandou. Eu entrei e tal, mas não dei. Uma outra ligação, a mesma coisa. Aí quando foi dezembro de 2018, recente, ele chegou pra mim, falou sobre isso daí, e no mesmo dia eu resolvi entrar lá. Deixa eu entrar e ver. Eu resolvi entrar. Quando foi em fevereiro, era meu aniversário, dia 25 de fevereiro, ele me ligou pra me dar os parabéns e de novo ele entrou na prova. Cara, entrei. Que negócio legal, cara. Nossa, cara, mas é pra cima. Nossa, tem muita liquidez, vol, muito legal, tal. Falei que você ia gostar, cara, você vai se dar bem nesse negócio aqui. E aí foi indo. Quando foi em março, minha filha nasceu. Em março, dia 23. E ele me ligou de novo. Pô, e aí, tá gostando, né? Tal, não sei o quê. Cara, vem aqui me visitar. Aí fui na asset dele. Então ele tem lá um quadradinho com, sei lá, 4 ou 5 traders ali, né? Não só de futuro, mas de monta posição, faz, né, um pouquinho de opção, né? Faz trava, aquela coisa toda. E ele falou, fica aí comigo uma semana aqui, cara. E fui indo e tal. E eu falei assim, poxa, que negócio legal. E aí quando foi em 2013, eu peguei um pouco do recurso que eu ganhei e comecei a comprar, abrir negócio físico, aí abri uma incorporadora, comprei participação numa empresa de um amigo que tinha tudo a ver comigo, e a coisa foi acontecendo e tal. Só que quando foi em 2018, teve algumas coisas que deram muito bom, tem outras coisas que não deram nada, eu falei, vou deixar aí, outras coisas que perdi dinheiro mesmo, e falei, vou sair fora. E aí foi uma época que eu falei assim, cara, eu vou começar a voltar pro mercado. Quando eu comecei a fazer o negócio da Nelógica, quando eu comecei a ver isso, começou a bombardear. Influencer. Eu olhando assim, eu falei, caramba, que legal, cara. Esse cara era desse jeito, esse jogo desse jeito. Nossa, olha o resultado desse, foi indo, cara. Aí que eu comecei a despertar pro mercado muito... O mercado brasileiro mesmo, de bolsa e tal. E aí, quando foi em dezembro de 2019, eu já tava morando em Goiânia, mas não estabelecido ainda, mas eu tava... Às vezes ficava 2, 3 meses lá, porque eu tava procurando, tal, aquela coisa, bem no início ali da pandemia quase, né? Meu pai foi fazer 70 anos e eu e meu irmão, a gente preparou uma festa para ele aqui, eu vim com a família e meus pais têm um apartamento aqui no Forte, na Praia Grande, a gente tava lá, eu deixei minhas 2 filhas, a recém-nascida e a outra com meus avós, peguei minha esposa e fui pra praia. Cheguei para ela assim, eu falei assim, vou abrir um educacional. Ela falou, o que é isso? Eu falei, isso. Pelo amor, não faz isso, pra que ficar se expondo e não sei o que e tal, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, mas eu acho que vai ser legal, convencer ela. Fala, tá bom, você quer, eu vou te apoiar. A partir daquele momento eu comecei a produzir conteúdo, mostrar alguns resultados, e eu tinha 1.700 seguidores no Instagram. Quem que eram? Era amigo, era sócio, era esposa de sócio, né? Aquela coisa toda, não era como hoje que você não conhece ninguém. Cara, você falando de resultado, aproveitando aqui que a gente está nesse tópico, foi muito difícil adaptar a maneira com que você lia o mercado lá fora para o nosso mercado aqui, no sentido de adaptação de estratégia, comportamento, questão de tamanho de mão, como que foi essa transição? Ótima pergunta. O que acontece? Assim, eu operei, não muito, mas a maioria das vezes eu operei mais na Euronext. E por, sei lá, uns 6 anos eu transacionei na CME lá, operando euro-dólar. Assim, os 3 mercados, a Ásia eu nunca operei, mas os 3 mercados são totalmente diferentes. Cara, a estratégia, a forma de você olhar, né, é 100% igual. O que muda, cara, é volatilidade e é você entender o ativo. Porque por exemplo, se você opera euro-dólar na CME, você opera euro-dólar na Euronet, é o mesmo ativo, só que vol diferente, eu não sei. Porque eu acho que, às vezes, um ponto em um é $1.000, por exemplo, um ponto no outro é XYZ. Sim. Então, o que muda é mais você entender o sentimento do mercado, o sentimento daquele ativo.
né? Você entender a amplitude média daquele ativo no mercado XYZ. Mas eu acho que em pouco tempo, ainda mais quando você é profissional, em pouco tempo você se adapta àquilo e vai embora. Agora, quanto à estratégia, não. Agora, a mão no Brasil, no começo, mudou. Baixei muito a mão por conta que aqui era menos volátil, principalmente antes da pandemia. Né? A amplitude média do dólar era ali 40, 50, né? 60. Depois ali da pandemia chegou a amplitude média 130. Depois... Na verdade, eu sou de uma época que essa amplitude aí já 10. Era 10, cara. Isso aí 2016, 2017, né, Quinzão? Exato. A dureza. É mesmo, E é engraçado, porque a gente ficava com o Netão do nosso lado, o Neto, Sei. o analista, né? Cara, e ele tinha dia que ele dava gain de 2,5 pontos, 3 pontos no máximo. E, cara, vambora, galera. Tô feliz da vida. Cara, tchau, acabou. legal, Zeramos que aqui. Interessante. Olha só, eu não vivi isso, cara. Olha só. E aí, no caso dele, leitura de fluxo, né? Eu, por exemplo, sou O grafista. neto do põe no bolso, né? Isso. Eu sei. E aí, pro grafista, muitas vezes, quando vem um gatilho no gráfico em um range tão estreito, cara, esse gatilho já ficou tardio e Exato. grande parte do range do dia já ficou para trás até aparecer o gatilho. Cara, né? e é interessante que esse tipo de mercado, eu vejo até hoje, a galera que tá iniciando, ele sempre tá esperando uma tendência, cara. Já percebeu isso? O cara perde, quando é tendência ele tá ganhando dinheiro. Quando ele lateraliza, o cara fica vendendo o fundo e comprando o topo, achando que o negócio vai... Cara, é terrível isso. Eu falo muito sobre Acontece isso com os meus alunos na Olha aceleradora. Cara, assim, a gente não pode ser tão dependente de um mercado generoso todos os dias. Exato. Cara, o dinheiro tá nos movimentos. E às vezes em pequenos movimentos, se você compor isso em 2, 3 boas entradas, você resolve o seu dia ao invés de você ficar esperando o Papai Noel chegar com um trade de 2 mil pontos no índice ou de 50 no dólar, né? E outra coisa que eu falo para os meus alunos e que eu vivi na prática todos esses anos, cara, é o seguinte, o dinheiro ele não tá no número de pontos, que é justamente o que você falou, pega 2, 2,5. Não tá ali. Tá no mérito da alavancagem. Tá no mérito do cara saber operar com 1 mini ou saber operar com 100, meu irmão. Então 100 para 2,5 é uma coisa, 1 para 2,5 é outra. E a percepção de satisfação também com um contrato, você pegar 2,5 pontos, você vai ver R$25 na tela. Com 10, R$250. Exato. Com 100, 2.500. Percebe que os 2,5 pontos mudou completamente. Exato. É a questão do mérito, né? Porque o cara, se ele toma um stop de R$25, cara, 25, quanto que a gente gastou só pra estar aqui hoje? Quanto? De combustível, cara, de táxi, de... Quanto? Cara, não é nada 25. Então 25, você vai ali... estaciona o carro num lugar, o garoto fala assim pra você, tio, posso cuidar? Aí você olha assim, você tem R$25. Você pega, opa, peraí, deixa eu dar essa nota de 5 pra esse moleque. O que vai fazer falta na nossa vida? Nada, absolutamente nada. Agora, e 250? E 500? E 1.000? Então, o que acontece? Acontece que o dinheiro, ele não tá no número de ponto. O dinheiro tá no mérito do número de contratos que você pode colocar. Essa é a grande questão. Então, voltando na sua pergunta, cara, que eu achei sensacional, porque sempre me falam isso e é um conteúdo muito bacana para quem tá começando, é que nem sempre o mercado tem aquela tendência, né? Então, quando eu cheguei no mercado brasileiro, em julho de 2019, que eu comecei a pôr dinheiro na conta real, eu vi que era um mercado totalmente de 40, 50 pontos de amplitude ali, tava R$4 e pouco ali, né? Então, não era um mercado que eu vou pegar uma tendência... Cara, não tem como, meu irmão. Não tem como. Ou você tem que vender caro e comprar barato. Acabou. Foi pra pandemia. E aí? Aí é tendenciona, né, cara? Aí você entender aquele mercado, aquela estrutura de preço, vai pra cima e ele vai embora. Se for fazer parcial, beleza. Se não for, põe no bolso e acabou. Né? Então, agora, a galera que tá começando sempre fica buscando tendência. E não tem isso. Agora, no mercado lá de fora... Essa foi a diferença, para responder mais claro a sua pergunta. Lá, o mercado é muito mais direcional. Ele é muito mais volátil, né? Então, mesmo que ele fique só em 40, por exemplo, de amplitude, né? Ele é muito mais rápido de um lado para o outro, sabe? Quando ele fica no lateral. Então ele é muito mais, tanto na CME como na Euronext. Agora no Brasil não, ele ficava morto naquele pedaço. Olhando aquilo, eu falei, cara, chegou aqui, compra e mete stop aqui na minha, venda, né? Então, aí na pandemia mudou tudo. Tanto é que muita gente se estrepou na pandemia, né? Sim. Na pandemia, por exemplo, eu baixei mais a mão ainda. Só que eu pegava muito mais pontos, porque ele estava entregando muito mais pontos, né? Sim. Então é isso. Eu acho que, para terminar a resposta para você, cara, que eu acho que é de extrema importância para quem está começando, é você entender o sentimento do mercado. Se você opera no Brasil e você entende o sentimento do mercado, você tem essa consciência, você opera em qualquer lugar do mundo. Não tem para ninguém.
Análise é mesmo, estratégia é mesmo, a forma de olhar é mesmo. E até falando em análise, em metodologia, como é que você atua no mercado? Qual a sua metodologia? Certo. Como é que você opera? É gráfico, é fluxo? Qual que é o período? Foi Perfeito. a primeira pergunta que eu fiz para ele quando Pra a gente mim se hoje. encontrou aqui antes de iniciar a entrevista. É verdade. O que acontece? Lá fora não tem os players, né? Lá fora. Lá fora você opera a tela cega. Então você não tem o player, que é o agressor, mas você tem a agressão, né? Eu acho que acontece isso porque nesses mercados, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem várias bolsas, né? Então você imagina só um player grande, mesmo um fundo grande, ele quer atuar na CML, quer atuar na Nasdaq, quer, sei lá, ele quer diversificar. Se o cara começa a comprar o mesmo ativo e mostra na tela para todo mundo, acho que não é legal isso. Então, provavelmente eles colocam tela cega também para ter competitividade, né? Para o cara falar assim, só vem para cá porque eu te dou o melhor preço. Né? Eu acho que é por isso. Eu não sei se vai abrir outra bolsa no Brasil, mas se abrir, eu acho que é melhor para todo mundo. Não sei se é melhor. Mas Mas dizem que, assim, as pessoas com quem a gente conversa e tal, não no meio exatamente, mas com analistas, os próprios influenciadores, geradores de conteúdo, enfim, muitos deles falam isso, né? Não, um dia isso vai acabar no Brasil ainda. Eu também acho. Vai acabar essa questão do fluxo ser completo de leitura, enfim. Mas assim, até agora Sabe quando não eu vejo acho que órgão acaba? regulador, não vejo bolsa discutir isso, então. Eu acho que acaba se tiver outra bolsa. Se tiver outra bolsa, eu acho que acaba. Porque você acha isso mais positivo ou não? Pra mim não muda, porque eu uso sem ver. Pra mim não muda. Mas ter outra bolsa é super positivo. porque ter vai ser mais concorrência, barato. ter concorrência, eu acho que em qualquer segmento, qualquer lugar, ela é super positivo para fazer a gente andar para frente, né? Exato. É melhor e fica mais barato também, né? Então, aliás, quando começou em 2006, que é a época de vocês aqui, era super caro, era mais caro, não era? Sim. Eu vi dizer isso, cara, não era? quando começou o mini contrato e a gente entrevistou o Lombardi, né, que é o Roberto Lombardi, que é precursor dos mini contratos e tal. Né? Isso, exatamente, ele. E ele tava contando umas histórias e tal. Quando começou o mini contrato foi depois de 2010, 2009. Eu não lembro exatamente, mas foi no Gamecast 10 que a gente gravou com ele. Isso eu lembro. Gamecast 10 ou 11, ó, faz tanto tempo isso, um evento. E aí, lá na Clear, se eu resgatar alguns posts de Facebook meu lá atrás, 2009, 10, 11, 12... Cara, eu lembro que em 11, 12, lá na Rico ou na Clear, a gente tinha... A margem era por volta de uns R$600. Caramba! E o custo de mini contrato acho que era R$2,50. Isso aí. Pra tradar minis. Então, assim, muita gente hoje reclama de liquidez, reclama do produto, característica do Bit, Bit Futuro. Mas, porra, o Bit Futuro tem um ano aí, né, cara? Dá tempo ao tempo que as coisas elas vão pegar também. Eu tenho certeza que ela vai... Eu tenho certeza que o Bit vai pro mesmo caminho de liquidez, de custo, etc e tal, que vai dar um caminho novo para um outro produto andar bem aqui no Brasil também. Perfeito. Mas era, cara, era bem caro para negociar. Tanto é que a galera que ficava fazendo day trade, né, Quinzão, talvez possa falar melhor do que eu, mas eu lembro que você fazia muito day trade de Petrobras, em Minas. Sim. Você gostava bastante, né? Papel, cara. E o preço era o mesmo de hoje ou não? Até no papel? Não, corretagem também era bem mais caro. Era mais caro. Tá doido. Entendi. Cara, Naquela época ninguém nem usava Nelógica, cara. Era Pligraph e Home Broker mesmo, né? Home broker. Meu, ruim, né? Ruim. Nossa, caía, sei lá, aquela coisa. na Rico, cara, a gente tinha uma boleta que era sensacional pra operar. Você lembra? Eu lembro, lógico. Deve ser toda torta, né? Cara, não, tô falando sério mesmo, uma boleta top. A gente top. ajudou a desenvolver, o time que tava ali ajudou a desenvolver e tal. Cara, era via home broker, entendeu? Caramba. Isso Lá aí. fora eu operava com uma plataforma que chama Kearney. Já ouviu falar ou não? Nunca ouvi falar. Os bancos lá que usam. Cara, põe no Google pra você ver a plataforma, que top. E ela é muito leve. É CU, pra quem quiser ver aqui, é CURREX. Kearney. É muito top, cara. E o Herman, ele ao longo do tempo ele foi expandindo o portfólio de ativos ou você preferiu se especializar em um ativo mesmo e segue essa linha até hoje? Só câmbio. Só câmbio. É. Porque é o seguinte, cara, eu sou da linha. Eu sou da linha de entender um produto, entender o ativo, entender os adjetivos do ativo. Então, por exemplo, você sabe, você opera os dois, você sabe. Se eu tenho um dólar, eu consigo comprar o dólar e vender o dólar, ou vender o dólar e comprar o dólar. No índice, eu posso sair por outra ponta. Muito mais fácil. Por exemplo, se eu comprar o índice vem em conta, eu sou um puta de um grande player, o cara vai embora. E o cara pega e fala assim, desse portfólio, quanto que tá, que tá rendendo aqui? Não, o que tá ao contrário é a Petro, eu vou vender, eu vou sair na Petro. Então, isso faz com que o ativo,
eles se movimentem de maneiras diferentes. E quando você pega um dólar, ele se torna muito mais técnico por conta disso. Então, Cara, todo mundo que gosta de dólar fala sobre isso, que o dólar é mais técnico, que o índice é mais indomável e tal. E por incrível que pareça, eu gosto mais do índice na essência, tá? Não, mas não é só você, um monte de gente gosta muito do índice. E eu gosto, mesmo. em casa, eu gosto de ficar olhando os papéis, sabe? Dou aquela mapeada em vários ativos, os ativos que têm mais peso na composição. Que é o que eu tô falando. Do Ibov. Exato. E aí, quando aquilo tudo embica para baixo, cara, e o gráfico do índice tá dando venda, meu irmão, só cabendo nessa parada, entendeu? É isso. E é engraçado isso que vocês estão falando, né? Porque você vai conversar com as pessoas hoje, ou a pessoa é índice ou ela é dólar. Estão cada vez mais raras as pessoas que operam os dois gráficos. Cara. Cada vez mais raro. E eu sou dessa linha, cara. E eu acho assim, o cara que opera esses dois são caras diferenciados, assim. Mas mesmo assim, mesmo você que faz os dois, eu tenho certeza que tem hora que você pende para um lado. Ou você sempre abre os dois? Eu sou sempre mais pro índice, entendeu? Só que é o seguinte, cara, na condição de analista, representando o grupo e tudo mais, dois, né? Cara, os nossos clientes, eles operam de tudo, entendeu? Certo, então, eu tô cobrindo o mercado de índice, cobrindo o mercado de dólar, cobrindo bit full time. Então. Mas eu sempre deixo muito claro que a minha preferência... Que a sua especialidade, vamos dizer assim? A minha preferência no meu íntimo é índice. E, cara... Às vezes a gente até performa melhor em determinados períodos do ano no dólar também. Certo. Até por ele ser mais alavancado quando encaixa, você vê muito mais resultado, né? Mas eu te perguntei isso porque eu também tenho um pouco da questão do se especializar no ativo, sabe? Eu acho que todo trader iniciante, gostou mais do dólar? Cara, primeiro vai por aqui mesmo. Eu vendo isso. Primeiro vai por aqui, aí depois você expande o leque, né? Diversifica. O que eu fiz, cara? Eu me especializei, eu falo em câmbio porque era euro-dólar, né? Agora dólar e tal. Tô focado aqui no mercado brasileiro por conta do educacional também. Eu opero meu dinheiro aqui. Mas você ser... Eu sempre falo assim, cara, pode ser meio bizarro falar isso, mas é a minha forma, assim, de dizer o seguinte, cara, eu não consigo ser campeão de futebol no campo e na quadra ao mesmo tempo. Entendeu? A chuteira é diferente, o campo é diferente, a bola é diferente. Boa analogia, hein? Gostei Entendeu? dessa, você nunca tinha escutado. Então, eu prefiro focar numa Tudo coisa relacionado a futebol, tá? Esse é o cara. Ele gosta. Entendi. Então, eu sempre... Eu tenho um conceito comigo que é o seguinte, se eu sou... Ou eu sou bom em alguma coisa, ou não sou bom em nada. Então eu prefiro ser excelente em alguma coisa, né? Vou falar nessa questão de excelência aqui, mudando um pouco de pato pra ganso. Pô, você é um dos caras que hoje tem um dos principais canais, ou talvez redes sociais de uma maneira geral, dentro desse mundo trader, né? Por que você acha que você ficou do tamanho que você ficou? Pô, cara, sensacional. Cara, eu acho que tem duas coisas que eu coloco. Mostrar resultado, isso é super importante. Eu mostro resultado ali... Turma por gosta. exemplo, turma gosta de boleta. Hoje, exato. Teve uma época que eu fiquei meio com medo, que eu tava mostrando uma boleta meio grande aí. Só gosta de boleta. Aí eu andava na rua, no shopping, assim. Pô, hoje eu tô com 1.200.000 seguidores nas redes sociais. Fora as pequenininhas. É bastante gente. É muita coisa. Então, o que acontece? Então eu fiquei meio com receio, criança, assim. Então eu nas minhas redes sociais não mostro onde meus filhos estudam, aquela coisa é meio perigoso. Mas agora, o que acontece? Eu fiz um balanço de boleta grande, o que eu vendo no educacional, e boleta pequena. Boleta pequena eu vendo muito mais. Só que quando eu tenho boleta grande, eu vendo mentoria de 10, 15, 20 mil reais para empresário, para médico que não aguenta mais, para um monte de coisa. Então eu tenho que relevar. Então, eu tô num período bem pequenininho. O que eu fiz? Eu peguei um mini contrato em novembro, fui indo. Galera, aqui meu resultado do mês. Aí fui pra 2 mini, aqui meu resultado do mês. 3 mini, aqui meu resultado do mês. 4 mini, tô nos 5 mini. E quero fazer isso até 10. Esse ano ainda. Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa, muita sinceridade. Você pode olhar meu canal, cara. Eu nunca falo que o cara vai ganhar dinheiro em 30 dias, em 1 ano. Não existe isso, vocês sabem, vocês são traders. Não tem como. Tem caras que, eu não sei, é o Neymar, cara. Eu já peguei uns 3 alunos aí que em 3 meses o cara fala, tô indo bem. Aí eu faço isso no primeiro semestre. Eu faço um evento no final do ano, presencial, como eu fiz agora, em dezembro, com 200 pessoas. O cara chega lá, mestre, dá uma olhada no meu resultado de 6 meses. Quando que você começou? Tal. E antes, o que você fez? Quais cursos você fez? Nenhum. Caraca, velho. Meu, é extraordinário pro cara que tá começando. É extraordinário. Então, mas eu perco muita gente assim.
Só que os caras que vêm comigo, eles são fiéis. Isso é muito legal. Eu tenho alunos na minha sala ali há 4 anos, desde quando eu comecei. E vários, muita gente. Mas perco muita gente também, porque eu não dou call. Eu nem quero ser CNPI, mas eu não dou call. Às vezes eu abro uma ordem lá, galera, acabei de comprar. Aí que eu mostro o que eu tô fazendo. Então, eu acho que foi uma metodologia que eu fui criando de sinceridade e de falar a realidade de que o cara não vai ficar rico da noite pro dia, de que ele precisa começar pequenininho. Então, o meu aluno, o que eu instruo ele? Eu falo, cara, você vai colocar R$1.000, esse é o primeiro tirinho seu. Você vai trabalhar com 1 mini e eu quero ver você ir pra 2. E o cara vai indo devagar. Então, eu não falo assim, põe 5 mil, 10 mil, eu não quero. Eu quero ser sincero pra ele que pode demorar. Pra mim, demorou 2 anos pra eu falar assim, todo aquele processo que a gente já contou, e falar assim, cara, eu acho que eu entendi esse negócio. O que eu entendi? Eu entendi que eu tenho um monte de dinheiro, eu tenho que ir pequenininho, e devagarzinho, e vou indo. E nem todo dia eu tenho que operar, né? E que eu tenho que ir trabalhando em cima das oportunidades que o mercado entrega. E não é toda hora e não é todo dia. Eu tenho que buscar qualidade. Então, eu acho que esses 2 pontos aí que fez eu crescer bastante. Né? O Herman é incrível, né, cara? Como todos os dias aparece gente, fala, eu quero comprar um curso, quero comprar um curso. As pessoas, elas têm muito isso na cabeça delas, né? Eu acho que o Quinzão também já viveu muito isso e todos os traders que eu convivo muito no dia a dia. Por exemplo, teve um parceiro nosso, ele era nosso cliente, a gente resolveu trazer ele como parceiro, ele falou, não, porque esses vendedores de curso... Eu falei, cuidado, olha o que você tá falando, não sei o que, você vai ver, você quer virar influenciador que você tá pedindo aqui pra mim? Tem cara bom aí, Você né? vai ver como é que as coisas funcionam daqui a pouco. Agora, obviamente, ele tá vendendo mentoria, eu acho que é um pouco do que você tá trazendo. Exato. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande, cara, as pessoas querem muito isso, é impressionante como você vê... a quantidade e até pessoas de qualidade também do ponto de vista financeiro querendo muito entrar nesse mundo do trade, cara, e aprender, né? Então ver? Tem muito espaço ainda. Eu vou abrir um número aqui. Eu já gastei com Facebook, pessoa física, claro que a gente tem um time e tal, mais de 10 milhões de reais. Tráfego. Com tráfego. Imagina quanto a gente já buscou. E é muito louco. 45 mil alunos, cara. Só que de 45 mil alunos, quantos que são traders de verdade? Sei lá, que eu tô olhando na minha casa, se eu parar aqui, 5 minutos para relatar, eu relato aqui, sei lá, 20, olha lá. Tem outros perdidos, tem vários perdidos aí que não fala mais, que não sei o quê, que vai no evento presencial, nossa, cara, você aqui, Messi, eu tô indo bem. Então, cara, aqueles 2% que falam de 100% é aquilo lá mesmo. Por quê? Porque eu acho que nem todo mundo percorre a jornada que você percorreu. Ou que eu percorri, ou que outros percorreram. Que é de ser persistente, de fazer o que precisa ser feito. Porque não é só você comprar um cursinho. Não é isso. Não adianta você achar que vai ser engenheiro em 6 meses, amigo. Não adianta você fazer a faculdade de 6 anos de medicina e achar que já está preparado para abrir a cabeça de um paciente ou peito. Não existe isso. E tem um detalhe importante. Não é todo mundo que sai da faculdade de Direito, Medicina... Que tem emprego. Não, e digo mais até, vou além. Cara, que sai dali um profissional top realmente. Tem um monte de cara que sai dali mediano. Você tá falando, jogador de futebol, né? Todo moleque aqui no Brasil quase quer jogar bola. Menos você, Quinzão. Mas assim, quantos jogam bola de fato e ganham o salário que ganham, né? É isso, Betão. Então, aí você assim, vê. O que as pessoas pensam também é, eu vou ali, vou fazer um curso, ela se esforça pouco, acha que aprendeu o método, porque quando a gente vai auditar certos alunos, você vê que o cara não está seguindo a sua metodologia ao pé da letra, e aí ela tem um resultado ruim, ela tá com o pé no acelerador quando ela deveria, talvez estar pisando no freio ainda, e cara, esse eu acho que é o grande papel nosso. Como educador. Como educador. Exato. E uma das coisas que eu carrego muito comigo, cara, não só dessa questão da responsabilidade social, mas é de criar um legado, né? Aí que eu ia entrar. Cara, a gente deixa para trás aqui um legado que para o mercado como um todo é fundamental. É a responsabilidade de vocês, o que vocês têm, com muita gente carregando nas costas. Sabe o que eu falo sempre, cara? E que eu gosto, porque eu já ouvi nesses 4 anos de educacional, é o seguinte. Já chegou pessoas para mim, provavelmente para você também. Já chegou o seguinte, falou assim, cara, eu posso não ser trader um dia, mas eu sou um cara melhor. Eu sou um pai melhor. Eu sou um empresário melhor. Por quê? Porque aqui dentro eu aprendi a ser disciplinado, eu aprendi a conversar com a minha própria mentalidade, aprendi com os livros que você indica, que fizeram a diferença para mim, eu indico para os meus alunos, por exemplo, O Poder do Subconsciente, né? E tem tantos outros. E aí, cara, isso só me motiva
a continuar, porque o resultado final não é... É claro que o objetivo maior é formar o cara um trader, mas nem todo mundo vai ser. Eu fiz engenharia, eu não sou engenheiro. Cara. Né? O start das redes sociais foi em qual ano mesmo? Foi em 2020. Então você pegou bem ali o pico que a gente teve ali também em pandemia, né? Ó, vou contar um número para você, Herman, que até é uma audiência que certamente vai vir aqui por sua causa, que vai nos escutar aqui no Gamecast. A gente tá nesse mundo aí, o Quinzão, a gente trabalha junto desde 2012, né? Tava na Rico desde 2011, aí a XP comprou a Rico em 2016 e aí eu tô desde então aqui. Mas, cara, a gente começou com esse negócio de rede social mais ou menos em 2016, 2017. Foi quando a gente abriu as salas, que era no Blackboard, que é onde fazia a transmissão, dava muito problema. Os caras ficavam no Canadá, o suporte deles era horrível. Caramba. A gente tinha um monte de problema. Eu falei, cara, vamos abrir no YouTube e vamos tentar trabalhar de uma outra forma que, enfim, acho que foi uma fórmula de sucesso, por isso que o YouTube foi o que foi do mundo trader. Mas assim, nossa média diária, mais ou menos, nesse mundo de day trade, quando a gente chegava a 1.000 pessoas, era um número muito bom de pico. Quando veio a pandemia, estourou a pandemia em fevereiro de 20, março de 20, a gente chegou a ter uma média de 7.000 picos simultâneo, ao invés dos 1.000 que a gente tinha. De 7 a 8.000 a gente chegava a ter. Ou seja, esse número cresceu de 7 a 8 vezes. Para você ter uma ideia, em 2020, a gente teve 520.000 CPFs negociando ao menos um mini contrato. Caramba. No ano passado, 2024, a Bolsa soltou agora um relatório deles, que a gente teve, eu não vou lembrar de cabeça os números agora, mas teve acho que 180.000 que negociaram ao menos os CPFs, né? Que negociaram ao menos um mini índice, mais uns 120.000 que negociaram ao menos $1. Só que assim, não tem a intersecção desse número, vamos chegar mais ou menos aí nos 240, 250.000 CPFs. Ou seja, no auge da pandemia, 2020, a gente teve o dobro de pessoas maior, né? que a gente teve. Então assim, se você parar para pensar que a gente tem 250.000 pessoas que encerraram o ano agora, que negociaram ao menos um mini contrato, pô, o tamanho da oportunidade que esse mercado tem olhando para frente, né? Então acho que tem muita coisa, por isso que é importante da gente falar bastante de educacional, trazer muito do que você está trazendo, de sinceridade, de estudo, de olhar para o mercado. Acho que o Quinzão já tem 700 anos aqui, também já fala muito disso. Enfim, então acho que é importante a gente dar um overview geral aí para a turma que está chegando agora também. Perfeito. Olha só, se você pegar o mercado americano, lá tem 100 milhões a mais de habitantes do que o Brasil. Claro, a gente está falando de primeiro mundo, né? Mas tem 100 milhões a mais, 300 e poucos milhões. O Brasil com 218, vamos dizer assim. 65% da população está em renda variável. Claro que muda um pouco por conta da cultura, que lá a inflação é muito baixa, né? Então, se o cara deixar o dinheiro parar, nem poupança rende, né? Nem tem, é outra cultura. Mas, cara, 65%, meu, colocando dinheiro, sei lá, em fundo, em qualquer renda variável, né? Brasil, você tem quanto na bolsa hoje? 4 milhões, 5 milhões? Hoje bateu 5 milhões. Mas você tem um grande porém nisso aqui, né? É interessante como o brasileiro quer dinheiro rápido e fácil. Né? Acho que a gente tem um problema enorme com isso aqui, que é muito do que você trouxe também já. Você tem muita gente saindo da poupança e vai operar Bitcoin, cara. É uma maluquice, cara. E o Bitcoin é uma volatilidade insana, né? Quando eu falo que é maluquice, muito mais por causa disso. Enfim, então a gente tem um processo cultural, mas que a gente começou a ganhar muito espaço nesse mundo de investimentos, mundo do day trade. Eu acho que foi muito mais aparecendo com o crescimento das redes sociais, quando a Clear zerou a taxa de corretagem ali no segundo semestre de 2018. Enfim, então se você for ver esse mercado de varejo mesmo, para renda variável, ainda mais para o trade, não tem nem 10 anos, cara. Não tem. Isso que o Beto falou, cara, me leva a gente a puxar um tema aqui. Quanto de dinheiro foi com apostas de modo geral e tudo mais no ano passado? Meu pai! Pensa na cultura do brasileiro, se essas pessoas tivessem a mentalidade de ir lá no fracionário e comprar Querer uma aprender, açãozinha, né? comprar uma açãozinha que vai lá na frente pagar dividendos, criar uma recorrência. Exato. Eu não vou comprar porque é pouquinho, vou jogar ali no Tigrinho R$100, vou gastar R$100 por mês no Tigrinho. Cara, R$100 por mês aplicado em uma ação boa, mesmo que o cara comece no fracionário, o cara tem menos mas que ele 30 comece. anos, cara. Cara, daqui 5, daqui 10 anos, cara, a gente está falando de uma geração de riqueza, de uma mudança de cultura, demais, e a gente tem que fazer esse movimento, sabe? Verdade, você, eu, a gente como companhia. E aí ainda nesse tema, no ano passado a gente foi para Nova York, que é um negócio que o Betão fez, que é brilhante, de levar os nossos clientes e proporcionar uma experiência para os nossos clientes indo para Nova York, fazendo um tour lá, cada ano tem um tour diferente. E cara, durante a semana que a gente estava lá, a gente foi visitar as bolsas e vários IPOs rolando e tal, né? No nosso mercado, quando foi o último IPO? Puta, nem lembro, cara. Vai 21, fazer uns 2, 3 anos 21, pelo menos. 22? Muito mais Diferente, empresas outro fechando, mercado, capital indo embora do que abrindo. É sobre isso. Nossa, cara. É outro
Então a gente tem muito para crescer, muito para mudar de questão de cultura, né, cara? Eu tenho primos, cara, da minha idade, que nasceu comigo aqui, mora na capital. Você vai conversar com ele, você tem 400, 500 mil na poupança, cara. Tem. E é um cara gerente de empresa que ganha, sei lá, 20 pau por mês. Eu acredito muito. Pô, que é isso, cara? E sabe, você conversa tal e... Não vai, cara. E eu acho que ainda é a grande mar, muito, né? Eu acho que é o maior fundo que tem no Brasil é a poupança, não é? Saiu agora, a poupança tinha mais de 500 milhões de contas. Achei o número esquisito, mas enfim, mas que saiu nesse próprio relatório da B3 também. Mas que mostra que CDB tem entre 90 e 100 milhões de brasileiros comprando CDB por razão meio óbvia, né? O gerente do banco vira para você e fala assim, do bancão lá atrás, você não quer operar aí, você não quer investir sua grana? Vou investir aonde? Deixa comigo aqui que eu aplico num CDB para você. Então é pela facilidade, a galera põe no CDB, juros no Brasil também, a gente tem um histórico péssimo, né? De ser o país dos rentistas aqui, eu gosto sempre de falar muito isso. Mas enfim, então... Criou-se essa cultura por conta da inflação alta, né, cara? Infelizmente. Exato. Quem sabe a gente muda isso nos próximos governos aí. Não quer entrar nesse mérito aí, né? Ô, Herman, e aí, cara, chegando um pouco no final do nosso programa aqui, queria perguntar para você um pouco de perspectiva, né? O que você está olhando, como é que você está olhando para frente sobre tudo que você está fazendo, essa parte educacional, mercado brasileiro, aproveitando esse nosso papo. No mercado, falando de mercado, cara, eu quero... Sabe assim, eu falo pro meu time, eu falo assim, cara, esse é o primeiro 1 milhão no YouTube, vamos buscar o segundo, sabe? É isso, né? Por quê? Porque eu quero continuar com esse propósito, como eu te falei, e nem todos vão ser traders, não tem como, né? Como qualquer outra profissão, mas a gente vai transformar a vida de muita gente. Alguns vão ser traders, outros vão ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma pessoa muito mais disciplinada por conta do que a gente ensinou para que ele pudesse ser um trader. Não foi por N razões, mas que ele vai aplicar aquilo na vida dele. Então, esse é o meu objetivo. E crescer aí nesse propósito de levar pessoas a melhor profissão do mundo, sem dúvida alguma. Então é isso que eu quero. Agora, fora do mercado financeiro, eu tenho outros projetos empresas, outros negócios, que muitos não dependem de mim. Todo dia de manhã, segunda a sexta-feira, das 8, quando eu acordo 8 horas. Hoje até estava no avião quando tocou. Toca 8, 8h01 e 8h03. Eu acordo... Acorda às 8? Acordo. Hashtag vida de trader. Boa, garoto. Acordo às 8, 8h30 eu tô no chuveiro. Tô fazendo minha visualização lá, entendendo... Cara, vai ter... O que vai ter hoje? Vai ter movimento, vai ter payroll, vai ter um FONC, o que vai ter de movimento hoje? Como que vai ser? Meu dia tá bom? Tô bem, não tô? Vou ter ao vivo com a galera, não vou ter? Você segue uma rotina bem firme. Acirrada. Eu tenho todas as minhas reuniões, todas as minhas reuniões eu marco depois do almoço. Todas. Por quê? Porque eu não faço reunião de manhã, não falo com o meu time de manhã, só se eu olhar assim for coisa muito urgente. Mas a maioria das vezes fica aqui. Por quê? Eu tô focado no que eu preciso fazer no mercado e quando eu tô ao vivo com os meus alunos respondendo ele, então eu tô focado naquilo ali. À tarde eu faço as reuniões com o meu time, faço reuniões com sócios, com outras coisas que eu faço aí no mercado, vamos dizer assim, fora do mercado financeiro. Mas de manhã... Há muitos anos eu sou focado só no mercado em ter performance e produzir conteúdo e informar sobre o mercado nas minhas redes sociais e por aí vai. Então essa é a minha rotina. E o que eu busco é sempre... A gente está... Inclusive ontem eu estava conversando com o meu time, a gente vai começar algumas coisas novas aí com alguns alunos. Por exemplo, cara, eu quero... Qual dúvida que você tem? Só que essa dúvida eu não vou te responder aqui só eu e você, ninguém vai ficar sabendo. Vamos fazer tipo não um podcast, né? Mas você me manda a sua dúvida em vídeo aqui que eu vou responder e vou pôr no meu canal, uma dúvida importante. Então tem várias coisas rolando aí pra gente buscar mesmo, crescer e claro, levar esse propósito adiante de transformar novas pessoas, sendo traders ou não. Esse é o meu objetivo aí, é isso que eu quero. Maravilha. Gráfico ou fluxo? Cara, fluxo se for um americano. Não.
Não. Pode ser qualquer um. Fluxo pode ser qualquer um. Mas ele precisa estar atrelado a um gráfico atemporal, na minha visão. Legal. É isso. Agora, a pergunta é ótima. Eu consigo operar só olhando lá o Times and Trades. Mas, cara, olhar o gráfico é melhor, porque você entende muito mais o nível de preço que ele está. Então, o gráfico pende um pouquinho mais. Mas tem que ser o gráfico certo, o que eu uso. Sensacional. É isso aí, Quinzão. Mais um episódio. Que Herman, legal, cara. Obrigado, cara. Baita Louco. história. Obrigado. Espero que o público aí tenha curtido, né, Betão? Sem dúvida. Vai gostar. E posso falar, cara? Sentiu falta do André? Nem um pouquinho. Sensacional. Zero. Então, Andrezão, muito obrigado, tá, cara? Acho que eu vou ocupar mais vezes essa Pode vir, posição tá aqui, muito viu? mais que convidado, Quinzão. Obrigado, viu? É isso. Ô, Herman, você sabe como que a gente termina o nosso programa aqui? Primeiro, É. queria pedir suas redes sociais para você passar, para quem não te conhece e quer te seguir. Por favor, fique à vontade. O Instagram é @HermannGrebe, que é HermannGreb. E o YouTube também, é só colocar Hermann Grebe com H no início e 2 N's no final. Muito bom. E a gente termina o programa com o nosso convidado sempre pedindo uma música. Então, um dia que você tá em alta, acertou um trade, tá curtindo ali, Cara, que música que você... tô curtindo pra caramba aquela Lose. Eu não lembro bem o nome do Ted Sims, sabe? Não conheço, Eu não cara. conheço, mas fica tranquilo que a nossa produção se vira. Aliás, já tá procurando ali, Sabe ó. qual que é? Olha lá. Olha lá, tá vendo? Já sabe, já tá procurando. Tá bombando, Ele é top. toca O pau cara é nisso aí. top. Eu tô gostando dessa música aí. Eu sou achezeiro, sou pagodeiro. Você acha? Sou Tá pagodeiro, bom. é. Não, mas eu gosto também. É isso, Herman. Obrigado, Quinzão. Valeu a todos. Até o próximo episódio do Gamecast. Tchau, tchau. Valeu. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da... Bolsa de valores sem mimimi é Rocket Trader.